sociedades limitadas, certo? Vejam. Podemos iniciar? Acho que sim, professor. Tudo certo. Ótimo. Daniel Aguiar, esse anfiteatro aí é o Coliseu? Ah, certo. Tudo, o Coliseu é bem antigo. Mas você já visitou de Verona também? Passa. De Verona é maravilhoso também. É bem menor, mas fica na cidade histórica de Romeu e Julieta. E também tem um anfiteatro maravilhoso na Sicília, que fica na cidade de Taormina. É também muito conhecido, até porque um dos filmes de Woody Allen teve a cena do coral grego nesse anfiteatro. O filme se chama Poderosa Afrodite. A cidade é lindíssima. Vale a pena conhecer. Bom, vamos lá. Introdução ao nosso curso de Sociedades Limitadas. O texto eu enviarei para vocês depois, para que vocês façam os seus estudos. Antes de tudo, eu queria dizer a você a questão dos artigos correspondentes a 997 a 1038. É a regência legal. Ok? Então, vejam, o disciplinamento das sociedades limitadas está contido no Código Civil, nos artigos 997 a 1038. Por que é regência legal? Porque são os artigos que tratam diretamente da questão do empresário ou empresário coletivo, sociedade, da espécie limitada. Então, vejam vocês o seguinte. No direito societário, o gênero geral é que as sociedades têm responsabilidade ilimitada e subsidiária e solidária. Então, neste caso, nós vamos observar que as sociedades empresárias, elas evoluem no tempo. Então, vejam, a forma de congregar uma atividade mediante a composição de um quadro societário, então, de pessoas que reúnem seu patrimônio pessoal para, em conjunto com outras pessoas físicas ou jurídicas, exercerem uma atividade econômica, então, eles se associam mediante essa figura que é a sociedade. Que, ao ter o registro, quer dizer, o registro não, ter o contrato de constituição registrado na junta comercial, passa a ter, então, uma personalidade jurídica, que é a personalização.
E essa personalização faz com que haja uma autonomia patrimonial e uma autonomia pessoal. Desculpa. O empresário é, então, a pessoa jurídica. Isso só para fazer menção ao que nós vimos anteriormente. Então, vejam, a evolução do direito societário vai na direção de procurar separar a figura dos sócios e os seus patrimônios individuais do destino da sociedade. Então, essa é a tendência evolutiva das sociedades. Então, originalmente, se teria a sociedade ilimitada, quer dizer, nas sociedades limitadas você teria que o patrimônio pessoal dos sócios responde subsidiariamente pelas dívidas da sociedade empresária, evolui no sentido de, na sociedade limitada, o limite da responsabilidade ser o capital social declarado, integralizado. Certo? Então, aquele capital social que foi escriturado no contrato de constituição da sociedade, estabelecendo, olha, o contrato é de R$ 500.000. O capital social para iniciar a sociedade, a atividade, é de R$ 500.000. Então, esse capital, ele estará ali referenciando para a coletividade que a responsabilidade daquela sociedade vai até o capital social, que foi subscrito e integralizado. Significa dizer, pago o capital social e havendo ainda credores não pagos, esses credores não poderão executar o patrimônio pessoal dos sócios. Ficou claro, não é isso? Nenhuma dúvida a respeito? É o que a gente vem falando sempre. E essa evolução societária, ela repercute no empresário individual, que vai do empresário comum, logo depois tem o empresário Eireli, e no final nós temos a sociedade unipessoal limitada, que nesse caso substituirá o empresário Eireli. Sociedade unipessoal limitada, então, é formada por uma única pessoa, detentora de todo o capital social, e que, neste caso, a unipessoalidade ela pode ser configurada como um tipo de sociedade. Sociedade unipessoal limitada. Então, vejam, o que eu estou querendo que vocês afinem a mente de vocês para essa compreensão de que o direito empresarial ele evolui na forma como a pessoa física ou coletiva exerce a atividade econômica. E mais ainda, ligando essa atividade econômica exercida em termos de responsabilidade. Então, na responsabilidade que teremos na sociedade limitada, essa sociedade ela vai estar estabelecida tendo em vista o quê? Tendo em vista ou responsabilidade solidária ilimitada
ou uma sociedade solidária, limitada na responsabilidade. Então, esse é o quadro do direito societário, observando que a forma mais organizada do exercício de uma atividade econômica exercida por uma sociedade é a sociedade anônima. A sociedade anônima, que será, então, conteúdo do nosso terceiro estágio, é a forma mais avançada de organização societária e avançada tanto no sentido de organização própria dela, sociedade, como também no contexto de uma sociedade capitalista evoluída. Por que a sociedade anônima é o tipo mais aprimorado de organização societária? Porque ela tem uma característica peculiar. Ela compõe o seu capital social através de uma forma pública de ela dividir esse capital social mediante ações. E ela vende essas ações no mercado de capital. Enquanto que as sociedades limitadas e ilimitadas, esses tipos menores, apesar da evolução para a sociedade limitada, a negociação das cotas, que são parcelas do capital social, ela é feita de forma privada, mediante o contrato de subscrição daquele que deseja ser sócio daquela sociedade. Então, vejam, no capital social subscrito, estipulado como essencial para que a atividade econômica seja exercida de forma societária, nós vamos ter a divisão em cotas, no caso, para as sociedades limitadas, e em ações para as sociedades anônimas. Ficou claro? Alguma dúvida a respeito disso? Nenhuma? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se o senhor está conseguindo me escutar, que meu áudio é meu. Bastante. Agora está ótimo. Pronto. Só que eu me tirar uma dúvida, como a gente não estudou ainda, mas eu já vi em alguns tópicos. O que seria a comandita por ações? Esse tipo não iremos estudar. Certo. Porque nunca existiu no direito brasileiro, tem apenas na lei. Mas eu vou explicar no momento preciso para diferenciar da comandita que é dividido. O gênero é a sociedade em comandita. Certo. Essa sociedade em comandita, ela pode ser dividida em ações, e a outra como em cotas, tá certo? Como dita, nós iremos traçar os detalhes desses tipos societários, tá certo? São tipos menores e que faz parte da organização societária. Então, nós teremos as sociedades em comandita simples e comandita por ações. Estudaremos comandita simples, que é uma evolução da sociedade de responsabilidade ilimitada. E que depois nós teremos as sociedades por conta de participação,
que é outro tipo de sociedade, e as sociedades limitadas e depois as sociedades por ações. Certo? Isso nós faremos o estudo específico. Mas tratando da sociedade anônima, ou melhor dizendo, da sociedade limitada, que é o nosso conteúdo a partir de agora, nós vamos ter que esse tipo societário, ele tem, então, uma responsabilidade que vai tanto do ponto de vista do capital social, dividido em cotas, e que esse capital social, ele referencia a responsabilidade daquela sociedade perante a coletividade. É por isso que ele se diz, quando a sociedade registra o contrato de constituição na junta comercial, tornar-se-á público para a coletividade qual é o limite de responsabilidade daquela sociedade. Aqueles que contratarem com a sociedade têm o conhecimento de que a responsabilidade social dela vai até o limite do capital social subscrito e integralizado, pago. Então, no exemplo, se a sociedade é constituída sob o ponto de vista de sociedade limitada, ela coloca ali que a responsabilidade está adstrita no seu limite ao capital social que está contabilizado e subscrito, escriturado e pago. Se pagar 500 mil reais, que é o capital social, e sobra dívidas ainda de 800, esses credores não poderão executar o patrimônio pessoal dos sócios, porque está protegido. E essa proteção advém de quê? Fato. Do ato jurídico, que é o registro. Registrada a sociedade como sendo do tipo limitada, então será dada a informação à coletividade, daqueles contratantes com a sociedade, de que o limite para pagamento de dívidas é o capital social que está escriturado. No caso, 500 mil reais. Pagou, atingiu o limite de sua responsabilidade. Ora, vocês observam que nós conversávamos antes a respeito disso. A primeira parte, de que essa proteção patrimonial não é absoluta. É isso? Não é absoluta. No sentido de proteção do patrimônio pessoal do sócio. Por que não é absoluta? Porque em duas ocasiões nós podemos observar que essa autonomia patrimonial, quer dizer, essa preservação do patrimônio pessoal do sócio, pode ser quebrado. Primeira delas, quando o capital subscrito não foi integralizado. Então, o que restar para completar o que falta dos 500 mil, esses 200, digamos, que faltarem, serão pagos pelos sócios, de acordo com a participação de cada um na formação do capital social. Ficou claro isso, né? A segunda, em caso de fraude. Então, havendo fraude, atinge-se o patrimônio pessoal dos sócios.
Não há proteção quanto à fraude. Agora, quem alega tem que provar a existência de fraude, que é o caso da desconsideração da personalidade jurídica, que nós já vimos anteriormente. Alguma dúvida? Então, vamos... Eu tenho uma dúvida mais sobre isso que o senhor acabou de falar. Aí eu estou procurando aqui, aí se eu anotei ontem, aí se eu achar eu pergunto para o senhor, tá certo? Tudo bem. Só um minuto que eu vou... Voltei. Então, vejam vocês o seguinte. Vamos começar pelo artigo 1052. Daniel, coloque o artigo 1052 para a gente ter esse artigo como aquele que estabelece as regras da sociedade limitada. Vejam, a partir do artigo 1052, nós temos toda a questão relativa à responsabilidade da sociedade. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Observem vocês o seguinte no capítulo do artigo 1052, que esse artigo ele estabelece basicamente a responsabilidade da sociedade limitada em relação às demais sociedades pré-existentes. No exemplo, a sociedade em nome coletivo, que é de responsabilidade ilimitada, do artigo 1023. Nós temos aqui no caput duas espécies de responsabilidade. A principal e a secundária. Qual é a responsabilidade dos sócios? A responsabilidade dos sócios, primeira, é restrita ao valor de suas cotas. Então, cada sócio é responsável por sua cota. Vamos propor uma sociedade. Maria, 40%, José, 20%, João, 10%, Antônio, 10% e Severino, 10%. Então, vejam vocês que